Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos mais uma vez início a mais uma série de devocionais. Nessa semana nós vamos entender e saber a como se manter fiel mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito e as circunstâncias parecem dizer para nós desistirmos. Um tema muito atual. Todos sabem o que aconteceu comigo na semana passada e essa semana vamos começar a nos manter fiéis, mesmo mediante as circunstâncias. Quando tudo diz para a gente desistir, dizer que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. Então, hoje nós vamos começar com o objetivo é compreender a fidelidade de Deus e que a fidelidade dele não depende das circunstâncias, mas da certeza que em Cristo é que ele já fez a glória que nos guarda e que nos aguarda. A glória já está revelada em Cristo Jesus. E é por ele, por intermédio dele. Independente do que aconteça, do que as circunstâncias falem, vamos nos manter fiéis até o último dia. Aprendendo, estudando, conhecendo do amor de Cristo e do amor de Deus que está revelado em Cristo, para assim a gente seguir nossas vidas. Dia 1. A igreja perseguida, mas não vencida. Até hoje falamos da igreja. E a igreja foi perseguida lá nos nossos antepassados, no primeiro século. Os irmãos do primeiro século sofreram com muita perseguição. Mas se mantiveram fiéis, mesmo em meio às perseguições. Esse nosso novo conjunto de versículos nos introduz na teologia da resiliência sob pressão, do avanço na crise e do triunfo soberano de Cristo. Enquanto nosso estudo anterior tratou da generosidade e do desprendimento material, este grupo de texto nos prepara para enfrentar as inevitáveis tempestades da vida. Elas revelam que no reino de Deus, a perseguição e a dor não têm a última palavra. Pelo contrário, elas são frequentemente combustíveis que espalham o evangelho e as ferramentas que manifestam o poder de Deus através da nossa fragilidade. As lutas, os problemas, as consequências, as coisas que acontecem conosco servem para nos impulsionar e nos direcionar cada vez mais para o reino, cada vez mais para Deus. Vamos começar com Atos 8, versículo 1. A crise catalisadora. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquela época, irrompeu uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Este versículo atua como uma dobradiça histórica teológica no livro de Atos. O texto começa apontando para Saulo, futuro apóstolo Paulo, usando o termo consentia, aprovava totalmente, indicando uma concordância ativa e jurídica para o martírio de Estevão. A expressão irrompeu uma grande perseguição mostra que a hostilidade religiosa contra os cristãos deixou de ser episódica e tornou-se a ser sistêmica, algo que foi gradativamente tomando grandes proporções, aonde o povo do primeiro século, a igreja do primeiro século, que se reuniam em casas, como descrito no livro de Atos, como a gente está começando aqui a esmiuçar, né? Eles se reuniam em casas, um ia na casa do outro, um tinha tudo em comum com o outro, e aí começou-se uma grande perseguição quanto ao povo de Deus. Acredito que o povo de Deus ele tem uma marca, e essa marca é a perseguição. Todos que são de Cristo, ou já foram, ou estão, ou serão perseguidos de alguma forma, por algo, ou alguma coisa, ou alguém.
principalmente quando levantamos a bandeira do Evangelho, quando falamos que somos em prol das Escrituras Sagradas, que somos cristãos de fato, né? Aí é que o cerco aperta mesmo e as pessoas cada vez mais não gostam da fé cristã. Mas isso é resultado de Cristo. Cristo mesmo fala que por causa dele, por causa de Cristo, o mundo nos odeia como servos de Cristo, né? Então, no mundo nós teríamos aflições. As aflições são para nós mesmos. Ah, mas Natália, eu me converti a Cristo, vai tudo ficar bem, tudo ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo quando Jesus voltar. Que aí a glória dele vai ser revelada e nós vamos subir com ele, que aguentamos as perseguições aqui nesse mundo. Aguentamos as correrias aqui nesse mundo. Nós vamos ser revelados junto com ele. Vamos subir junto com ele. E quem nos perseguia, o sofrimento é imediato e iminente. E nós que mantivermos a nossa fé, ficamos alicerçados no Senhor, vamos estar na glória. Não vai mais haver choro, ranger de dente, tristeza, perseguição. Vamos só ficar olhando, observando a queda. O resultado dessa violência foi a dispersão. Todos foram dispersos. O verbo é de fundamental importância exegética. Ele é composto por dia, através, e semear e espalhar a semente. Lucas, o autor, não vê a igreja sendo destruída por um ataque inimigo, mas sendo semeada pelo mundo. As regiões para onde eles fogem são explicitamente nomeadas pelas regiões da Judéia e de Samaria, ou seja, até mesmo nesse cenário onde os cristãos eles foram dispersos, foram separados, houve a mão de Deus através disso aí. Exatamente por quê? Exatamente porque o evangelho ele pôde ser cada vez mais pregado, tomou mais proporção. Porque você imagina, temos um grupo aqui focado, certo? Temos um grupo focado e esse grupo focado ele está aqui trabalhando. Então você tem que saber que existe esse grupo de fora. E quando existem diversos grupos? Um grupo perto de você, um grupo perto de outra pessoa, um grupo perto de outra pessoa, como hoje em dia nós temos igrejas de Cristo espalhadas por todo o território nacional e por todo o mundo. Ou seja, aonde eu for, tem uma igreja de Cristo. Eu consigo congregar, porque tem diversas espalhadas. E o projeto Colheita Brasil, da Igreja de Cristo, ele é uma... Vou até pegar aqui que eu tenho um papelzinho. Colheita Brasil, ele é um projeto aonde você faz a sua doação, as pessoas, elas doam, e esse dinheiro é para capacitar e levar outros missionários para outros lugares. É fenomenal. Então, muitas das vezes até o que vem para atrapalhar serve para que o evangelho ele possa seguir adiante e ser levado muito mais além. Isso cumpre geometricamente a profecia geográfica e soberana de Jesus em Atos 1:8, que os discípulos haviam tardado a executar por livre vontade. O capítulo 8 de Atos descreve a transição do evangelho de uma comunidade exclusivamente judaica em Jerusalém para o mundo exterior, impulsionada pela perseguição. Após o sepultamento de Estevão e o relato sobre Saulo assolando as casas dos crentes, o foco se move para Filipe, um dos diáconos que desce para uma cidade em Samaria. Ele prega o Messias, realiza milagres e gera grande alegria naquela região, levando até o mago Simão a crer e ser batizado. Os apóstolos Pedro e João viajam até lá para impor as mãos e derramar o Espírito Santo sobre os samaritanos. Na segunda metade do capítulo, Filipe recebe uma direção divina para ir uma estrada deserta, onde
onde evangeliza e batiza um oficial eunuco da Etiópia, expandindo as fronteiras do reino até a África. Ou seja, o reino dominou totalmente devido a esse problema que aconteceu lá com Saulo. Ele foi utilizado para que os cristãos eles deixassem de estar ali unidos, só fazendo aquela pregação ali naquele tempo, e que o evangelho ele fosse disseminado, falado para todos os povos e pudesse chegar hoje para mim e para você. Para hoje a gente está aqui lendo as escrituras e aprendendo do Senhor. Às vezes, Deus permite que situações desconfortáveis, perdas ou reviravoltas repentinas aconteçam em nossa vida para nos tirar da zona de conforto. Uma demissão, ou o fim de um projeto, uma mudança forçada, podem parecer o fim do mundo no primeiro momento. Mas, nas mãos de Deus, essas crises são um empurrão que precisamos para crescer, mudar de ambientes e frutificar novos lugares. Se você está enfrentando uma tempestade que tirou do seu lugar seguro, descanse, sabendo que Deus está usando o vento forte para semear a sua vida em um solo novo e cheio de propósitos. Sexta-feira aconteceu comigo um furto. Eu dentro da condução e um homem abriu a minha bolsa e retirou o aparelho do meu celular que eu gravava os devocionais. Em outras oportunidades, eu estaria desesperada. Eu estou triste. Estou triste porque eu gravei um devocional lindo, cheio de energias boas, cheio de coisas boas, e eu não pude publicar aquele devocional que eu havia feito naquele dia. Então, eu fiquei chateada por isso. E hoje eu consigo ver que a mão de Deus ela tá sobre a minha vida. Que eu não perdi nada. Porque eu tô aqui, eu tô viva, tô gravando outra semana, mais uma semana de devocionais. Tenho minha família ao meu lado, todos me amam, todos me dando apoio. E isso é o que importa de verdade. Então, foi retirado um bem. Mas o meu bem mais precioso, que é Cristo Jesus, não pode ser retirado da minha vida. E eu continuo aqui, gravando os devocionais, trazendo mensagens do Senhor e fortalecendo hoje você que passa por uma dificuldade, assim como eu passei por uma dificuldade. No momento eu fiquei em choque, mas estou aqui te dando forças, aonde nem para mim muitas das vezes tem, mas estou aqui te dando forças. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Até o que vem para atrapalhar é para a glória de Deus. Até o que vem para nos desestabilizar é de fato para a glória de Deus. Então mantenha-se firme. Não deixe que nada nem ninguém, circunstância, causa, razão possam retirar você da sua fé que está revelada em Cristo Jesus. E é exatamente isso. Nos mantenhamos firmes, alinhados e alicerçados com o Senhor. Atos 8, versículo 4. Os que tinham sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Olha aí, a mensagem sendo revelada e dita por todos, mesmo mediante aquelas perseguições. O povo deveria ficar assim, caramba Deus, mas só estamos cultuando ao Senhor. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Mas isso serviu para que eles se mantessem mais firmes e nessa firmeza deles o evangelho pudesse ser pregado cada vez mais e levado para outras pessoas. Então, até o que vem para atrapalhar é para a glória de Deus. Se não tivesse acontecido, eu talvez não estaria fazendo esse devocional hoje. Essa mensagem de encorajamento, tanto para mim, fortalecimento principalmente para mim, porque eu preciso ser fortalecida e a palavra do Senhor, ela me fortalece. E não estaria aqui fazendo essa mensagem para a rede, para a edificação da rede. Então, meu irmão, minha irmã, independente do que você esteja passando agora, nesse momento, se foi um furto, se é uma doença, se é algo que foge do seu controle,
Mantenha-se firme. Mantenha-se firme porque o Senhor está com você. E Ele usa essa situação aí para a glória dele. Mantenha-se firme. Este pequeno versículo resume o segredo do crescimento exponencial da igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Lucas retoma o particípio, os que tinham sido dispersos, semeados, conectando diretamente a dor da fuga com a atividade ministerial. Em vez de se lamentarem, se esconderem em silêncio ou desenvolverem amargura contra Deus por terem perdido suas casas em Jerusalém, os cristãos comuns adotaram uma postura positiva. E é isso que nós devemos fazer. Independente das circunstâncias, do que a gente está passando, mantenha-se com uma postura firme. O Senhor está cuidando de você. E isso nos basta. Eles faziam isso pregando a palavra. Literalmente passavam anunciando as boas novas da palavra. É vital notar que o verbo usado não é proclamar formalmente como um heraldo ou pastor, mas compartilhar as boas notícias em uma conversa comum. Não foram os apóstolos que evangelizaram o mundo naquele momento. Eles haviam ficado em Jerusalém, conforme o versículo 1. Foram os trabalhadores, mães de família, jovens e cidadãos comuns que, ao chegarem nas novas cidades para recomeçar a vida, compartilharam a sua fé de forma orgânica. Ou seja, os apóstolos eram somente 12, mas as famílias eram muito mais. Como você tem servido ao reino aonde você mora? Será que seus vizinhos podem dizer que você de fato é uma serva do Senhor? Ou será que você só tem cuidado do seu quadrado? Devemos nos manter fiéis e firmes, proclamando o evangelho independente das circunstâncias, independente do que aconteça, independente do que façam, do que falem. Devemos nos manter fiéis e pregando o evangelho, levando o evangelho a toda criatura, a todo momento. O capítulo ilustra a forma prática do versículo 4, através da jornada de Filipe. A dispersação que parecia ser a vitória do Sinédrio e de Saulo resultou no estabelecimento de uma igreja vibrante em Samaria e na conversão de um alto funcionário da corte etíope. O império tentou calar a igreja em Jerusalém e acabou espalhando-a por todo o mundo. Para chegar até mim e você, os cristãos do primeiro século tiveram que passar por dificuldade, tiveram que passar por dissipação. E hoje, o que você tem passado, que tem feito você cada vez mais pregar o evangelho e não se colocar como muitos que negligenciam, reclamam, só falam mal de Deus. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Esqueça o porquê e entenda o para quê. O para quê é para fazer a vontade do Senhor. O para quê acontecido de sexta-feira? Para que hoje eu trouxesse esse fôlego, esse ânimo para o nosso devocional. E seguindo firme, proclamando o evangelho. Porque é para isso que nós estamos aqui. Como escrito em Marcos capítulo 15, versículo 16... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou é 15:16 ou 16:15. Minha cabeça não está muito boa, não. Aplicação. Seu testemunho de fé tem muito mais poder quando você está passando por um momento difícil do que quando tudo vai bem. Falar do amor de Deus na prosperidade é fácil. Falar da fidelidade dele com lágrimas nos olhos ou no meio de um recomeço difícil atrai a atenção do mundo. Não permita que as lutas mutilem a sua voz. Use a sua experiência de superação, a sua integridade no meio da crise e a sua paz inexplicável para abençoar as pessoas ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, na sua família, aonde você estiver.
Proclame o nome de Cristo Jesus. É Ele quem se manifesta na sua vida. É Ele quem te dá muitas vezes mais. É Ele quem cuida do seu amanhecer até o seu deitar. É Ele, é Cristo Jesus. O seu recomeço pode ser a resposta de oração para a vida de alguém. Mantenha-se firme. Continue vivendo e pregando o Evangelho com a sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está defendendo a integridade do seu ministério apostólico, explicando que nós carregamos o tesouro do Evangelho em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, no versículo 7. Nos versículos 8 e 9, ele constrói uma série de 4 contrastes gregos brilhantes, usando a antítese que demonstram o limite do sofrimento humano face à intervenção da graça divina. Pressionados por todos os lados, mas não espremidos, encurralados, a imagem de alguém em um combate militar, cercado por inimigos, mas que ainda mantém espaço para lutar e respirar. Um jogo de palavras intraduzível, sem rumo, mas não completamente sem rumo, ou essa palavra é difícil, hein? Perplexos, mas não sem saída. Há confusão mental humana, mas não há perda de esperança espiritual. Perseguidos, mas não deixados para trás na arena. O verbo denota o abandono total em uma situação de extremo perigo. O caçador corre atrás do crente, mas o protetor caminha ao lado, protegendo, guiando, cuidando. Cristo Jesus está com você. Derrubados por um golpe, mas não mortos e destruídos. É a metáfora do mundo do atletismo e das lutas corporais. O crente, ele pode ir ao chão com o impacto da vida, mas ele não é nocauteado definitivamente. Ele ainda consegue se levantar e reerguer, juntar os seus cacos e lutar. É isso. Continue lutando. Junte todas as forças que o Senhor tem te dado para você lutar. E mantenha-se firme. Não permita que nada e nem ninguém retire o brilho do Espírito Santo que habita na sua vida. Ninguém pode apagar o amor de Cristo revelado em sua vida. Quem você é em Cristo Jesus, ninguém pode retirar. Somente o Senhor, somente Jesus. E Ele quer brilhar cada vez mais através da sua vida, cuidando das pessoas com o seu bom testemunho, te ajudando em suas necessidades e principalmente guiando a sua vida. Então não permita que nada nem ninguém retire você desse amor de Deus que está em sua vida. No capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo discorre sobre a glória do ministério da nova aliança, afirmando que ele e os seus companheiros não desanimam porque recebem misericórdia. Ele explica que o evangelho está encoberto apenas para os que estão perecendo, cujas mentes foram cegadas pelo Deus deste século. O apóstolo foca na humildade dos pregadores, vasos de barro, em contraste com a grandeza da mensagem, o tesouro. Na parte final, versículo 13 ao 18, Paulo eleva os olhos acima do sofrimento presente, declarando que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória incomparável, exortando a igreja a fixar os olhos nas realidades invisíveis e eternas. Há dias em que os problemas vêm acumulados. É a saúde que falha, a pressão no trabalho que aumenta, os conflitos familiares que explodem ao mesmo tempo. Paulo compreende perfeitamente o que é sentir assim.
Esse texto nos dá o direito de nos sentirmos humanos. Você pode se sentir pressionado, cansado, até perplexo, sem saber o que fazer, mas ele põe uma barreira teológica no seu sofrimento. A crise pode empurrar você, mas não pode esmagar a sua fé, porque o poder de Deus que habita em você é maior do que qualquer força externa. Você pode cair, mas com a ajuda do Senhor, você vai se levantar novamente. Você vai se erguer novamente. Não tem nada nem ninguém que possa retirar quem é Cristo Jesus em você. Então mantenha-se firme. Podem retirar qualquer coisa de você, mas não podem retirar o brilho do Senhor da sua vida. Jó é um exemplo disso. Foi retirado filhos, foi retirado riquezas, foi retirado tudo. E qual foi a frase que Jó disse? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Senhor. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta declaração monumental encerra o famoso discurso de despedida de Jesus no cenáculo. Momentos antes de ser preso e conduzido à crucificação, o mestre apronta para dois ambientes existenciais distintos onde o discípulo transita simultaneamente: em mim e no mundo. No primeiro ambiente, a promessa é de paz real e estrutural. No segundo ambiente, a realidade é inescapável. Tereis aflição e tribulação. A palavra carrega a ideia física de esmagamento, pressão severa e compressão. Jesus não usa uma condição. Jesus não usa uma condicional, mas uma certeza absoluta. No entanto, a frase não termina na dor. O mandamento final é um brado de encorajamento. Tende bom ânimo, tenha coragem. O fundamento para essa coragem está no fato histórico consumado. Eu venci o mundo. O verbo vencer está no tempo perfeito no grego, significando que a vitória de Jesus na cruz e na ressurreição foi conquistada em um ponto do tempo e os seus efeitos permanecem validados, definitivos e eternos. Nós não lutamos para alcançar a vitória, nós lutamos a partir da vitória de Cristo. É por Ele, para Ele, por meio dEle. Todas as coisas são feitas, são executadas e são vencidas. Nossas lutas são um mero resquício da nossa intensidade. Busque o Senhor com muita intensidade. Busque o Senhor com toda a sua força. Busque o Senhor com todo o seu entendimento. E Ele vai aumentando a sua fé, te ajudando e cuidando da sua vida. O capítulo 16 de João traz a conclusão das últimas instruções de Jesus antes da sua paixão, da sua crucificação. Ele inicia alertando os discípulos sobre a sua perseguição futura e as expulsões das sinagogas, explicando que é necessário que ele vá para o Consolador, que ele vá e que o Consolador, o Espírito Santo, possa vir. Jesus detalha a obra do Espírito, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e guiar os discípulos em toda a verdade. O Senhor consola a tristeza deles usando a metáfora de uma mulher em dores de parto, cujo sofrimento se transforma em alegria completa após o nascimento da criança, garantindo que as orações feitas em seu nome seriam respondidas pelo Pai, e culminando no anúncio da sua vitória sobre o mundo. Eu venci o mundo, então tem de bom ânimo. Se Jesus Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. O mundo não pode retirar quem é Cristo Jesus de nossas vidas. O mundo não pode retirar Cristo Jesus do nosso ser. O mundo não pode retirar
quem é Deus em nossas vidas e quem nós somos em Cristo Jesus. Entenda a sua identidade em Deus e em Cristo Jesus. E tenha certeza que aquele a quem você serve é infinitamente maior do que qualquer coisa, do que qualquer situação, do que qualquer retirada de nossas vidas. Bens a gente recupera, mas a salvação é única e exclusivamente revelada em Cristo Jesus. Jesus foi o líder mais honesto da história. Ele nunca nos prometeu uma vida livre de problemas ou um caminho de facilidade e prosperidade ininterrupta. Ele deixou claro que o mundo teria pressões. Bem claro isso. No entanto, o diagnóstico do problema veio acompanhado de remédio. Quando os dias maus baterem à sua porta, quando as decepções acontecerem ou as forças parecerem esgotadas, escute a voz de Jesus dizendo: tenha coragem, você não está lutando contra um inimigo desconhecido ou invencível. Você está enfrentando um mundo que já foi derrotado pelo seu Salvador. Pregue a paz que ele te oferece e continue marchando. Não deixe que nada te paralise. Não deixe que as circunstâncias te parem, te travem. Mas mantenha-se firme. Firme não no esgotamento, mas firme na renovação diária, como foi dito nos devocionais dessa semana passada. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então agarre essas renovações e mantenha-se firme e disposto a viver essas misericórdias. Ao interligarmos estes 4 eixos das Escrituras Sagradas, compreendemos a mecânica do triunfo da fé no meio das tribulações. A força que nos tira da inércia. A crise permitida para expandir as fronteiras. A dor do espalhamento é, na verdade, Deus plantando sementes. Atos 8, versículo 1. Grande perseguição em Jerusalém. Dispersão para a Judéia e Samaria. O foco que transforma o sofrimento em oportunidade. Onde o mundo tenta nos calar, a nossa história gera novas conexões com Deus. Atos 8, 4. Os que foram espalhados não recuaram, pregaram a palavra onde passavam. A fragilidade humana blindada pela força da graça. O impacto exterior nos atinge, mas o poder interior impede o nocaute definitivo. 2 Coríntios 4, 8 ao 9. Pressionados, perplexos, perseguidos, abatidos, nunca esmagados ou destruídos. A nossa dupla cidadania e o fundamento da nossa coragem. No mundo experimentamos a pressão, mas em Cristo desfrutamos a vitória final. João 16:33. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, assim diz o Senhor. A mensagem central que unifica este estudo é que as aflições e as crises do tempo presente são incapazes de parar o avanço do reino ou de destruir a vida do crente que está firmada em Cristo Jesus. Não se deixe abater, permaneça firme, fiel, seguindo e combatendo o bom combate. Este nosso bloco reconstrói a nossa perspectiva sobre as dificuldades da jornada, longe de ser um sinal de que Deus nos abandonou. A tribulação é muitas das vezes o cenário onde o poder do Senhor brilha com mais nitidez, como observamos em Atos 8:1, Atos 8, versículo 1 e Atos 8, versículo 4. O inimigo desenhou para ser o sepultamento e o fim da igreja primitiva. E acabou se tornando o vento que espalhou a mensagem da salvação para outras culturas e nações. Os cristãos aprenderam a traduzir a dor da perda em ousadia para enunciar o evangelho. Esta capacidade de resistir e avançar não vem do otimismo humano ou de uma força psicológica natural. Ela provém do tesouro de vasos de barro que Paulo descreve em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Deus permite que sejamos testados nos nossos limites para demonstrar que a força que nos mantém de pé no meio do caos é puramente divina. O mundo pode não golpear, mas não tem a permissão de nos destruir.
Finalmente, toda a nossa caminhada encontra estabilidade na promessa de João 16:33. Nós enfrentaremos aflições diárias de cabeça erguida, porque conhecemos o desfecho da história. O nosso Senhor já enfrentou o pecado, o sofrimento, o medo e a própria morte e saiu vitorioso quando as pressões do mundo tentarem esmagar o seu coração. Lembre-se de que você está escondido em Deus, protegido por sua graça e marchando debaixo da bandeira daquele que já venceu tudo por você. Tenha bom ânimo e avance. Não permita que as circunstâncias da vida travem você de pregar o Evangelho e principalmente de viver o Evangelho revelado em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por não permitir que a gente desista. Obrigada por cuidar de mim em cada detalhe, Senhor. Por cuidar de nós em cada amanhecer. Perdoe nossos pecados, dirija nossas falhas, retira aquilo que não provém do Senhor. Que o Senhor esteja fervoroso e permanente fiel à minha vida, Pai. Que eu seja, Pai, uma serva fiel ao Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.